Olá, meus amados. Passaram bem de ontem para hoje? Eu espero que sim, né? Que todos nós possamos ter um conhecimento, né, da palavra de Deus profunda, né? Nós vimos ontem, embora hoje não seja sequência de ontem, mas é consequência, né, do que nós falamos ontem a respeito de agradar a Deus, né? Nós falamos que precisamos conhecer Deus, né? O que nós devemos fazer? Quais são as três coisas que devemos fazer para conhecer Deus, né? Eu disse, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. E quando temos dificuldades, né, mandamos lá um WhatsApp com uma pergunta para o pastor, um e-mail, né? E assim nós vamos conhecendo a Deus. E então eu resolvi, né, depois da mensagem de ontem sobre como agradar a Deus, eu resolvi fazer pelo menos 3 vídeos a respeito de conhecimento de Deus. É impossível, né, resumir tudo a respeito do conhecimento de Deus em 3 vídeos, né? A não ser que cada vídeo tenha um ano de duração e olha lá, né? Nós nunca vamos conhecer totalmente o Senhor Deus. Mas eu resumi, né, de uma maneira bem simples, né, a respeito de conhecer Deus, conhecimento. O que quer dizer a palavra conhecimento? Quando é usada no Antigo e no Novo Testamento, o que é que Deus, que ditou a Bíblia, né, inspirou através do Espírito Santo homens para escrever a Bíblia, o que ele queria dizer com isso? O que ele queria? Que o homem entendesse a respeito da palavra conhecimento. Tá? Depois nós veremos o conhecimento perigoso, né, ainda hoje, conhecimento perigoso. Amanhã, né, temos que buscar o conhecimento de Deus e depois, né, no outro dia, depois de amanhã, nós vamos ver o conhecimento espiritual, né, e como esse conhecimento vem através de Deus. Tudo bem? Então, prontos para a jornada? Então, vamos caminhar no conhecimento de Deus. Eu gostaria de citar aqui algumas palavras de João Calvino nas Institutas, né, no Tratado da Religião Cristã, quando ele fala sobre conhecimento. Então diz assim: cuidemos que nossas palavras e pensamentos não voem além do que a palavra de Deus nos diz. Deixemos com Deus o seu próprio conhecimento e prossigamos tal como ele se nos der a conhecer, sem tratar de descobrir algo sobre sua natureza fora da sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente, né? Ela é suficiente para nos dar todo o conhecimento que necessitamos. Vamos aqui então ter um leve, rápido conhecimento da palavra conhecimento, do uso da palavra conhecimento no Antigo e no Novo Testamento. Né? Praticamente são 2 palavras no Antigo Testamento que são usadas. A primeira, da'at, que quer dizer um verdadeiro entendimento, sabedoria. Ela é usada algumas vezes para mostrar que o nosso conhecimento ele é verdadeiro, ele vem não só do adquirir estudando, que se chama inteligência, como saber como colocar isso em prática, que isso se chama sabedoria, né? Porque sabedoria e inteligência são 2 coisas diferentes. Tem muita gente inteligente que não é sábia, né? E tem muitas pessoas sábias de vida, que não têm tanto conhecimento teórico, acadêmico, como outros que vêm pela inteligência, correto? E existe uma outra palavra, yadar, que quer dizer observar, coabitar, experimentar, conviver. Se da'at quer dizer um estudo que me leva a usar o objeto do meu estudo, usar sabedoria para usá-lo, para praticá-lo, o verbo yadar significa relacionamento. Observar para aprender algo que eu vou poder usar sem magoar a pessoa. Tá? Como é que eu vou dizer aqui? Agricultura. Né? O verbo da'at. Da'at, então, seria assim.
eu observo as estações do ano, eu observo a Terra como ela fica nessas estações do ano e planto. E depois eu vou observando, né, como esta planta reage naquela estação do ano. Isso, irmão, se chama tecnologia da agricultura, que começou lá quando Adão foi expulso do paraíso. Né? A evolução tecnológica começou lá. Né? É uma bênção de Deus a evolução tecnológica, mas ele teve que ele teve que observar, né, como faria melhor as coisas. Tá? Então, somando o conhecimento de anteontem com o conhecimento de ontem, com o conhecimento de hoje, para elaborar é, o conhecimento para tocar em frente, né? A agricultura, no caso. Né? E Iadar é um convívio, é conviver toda hora, é conhecer. Por isso que ele usa o verbo coabitar. Né? Adão coabitou com Eva. Né? Ou seja, habitando junto, convivendo, tendo conhecimento através da experiência. E em casamento nós usamos a seguinte linguagem, a linguagem do olhar. Os noivos precisam desenvolver a gramática do olhar. Né? Ao levantar de manhã, já observar como que a esposa está, como que o esposo está, e assim passar aquele dia observando para não magoar, para não causar tristeza. Tudo bem? Então é o convívio. Todas as vezes que fala do nosso convívio com Deus, ele usa o verbo iadar, não o daat. O daat é mais para as coisas, digamos assim, materiais, tá? E o iadar é as coisas mais espirituais, foi reservada por isso. A partir do Novo Testamento, né, nós entendemos isso muito melhor. No Novo Testamento existem, na verdade, 3 palavras, né? Uma delas que é oida, que quer dizer um conhecimento superficial. Né? Oida celular. Eu sei que é um aparelhinho que precisa ter bateria e que eu digito os números ali, né? E eu consigo falar com alguém. Então eu sei disso. É um conhecimento superficial. Mas os engenheiros em telecomunicações sabem como isso funciona. Né? E não é só apertar ali, como que lá dentro do aparelho isso funciona, como que essas ondas, né, se locomovem pelo ar e como que vai chegar lá na casa de alguém, no aparelho de alguém, enfim. Este é um conhecimento que os engenheiros de telecomunicações têm, chamado de gnosco. Eles convivem com isso. Eles conhecem profundamente como isso é praticado. Né? Nós, pobres mortais, né? Oida, superficial. Né? E alguns menos oida ainda, né? Que conhecem apenas o básico. Né? Tem gente que vai conhecendo. Mas entenderam a diferença? Então é o oida e o gnosco. E a palavra gnosco realmente é um conhecimento pessoal. Estou pessoalmente envolvido naquilo. E aparece 221 vezes no Novo Testamento. E existe uma outra palavra, a estesis. A estesis aparece só 2 vezes, Filipenses 1:9 e Hebreus 5:14, que é um conhecimento que vem de experiência. Existe em latim, né, em filosofia, a expressão a priori e a posteriori. A priori no primeiro momento eu pego uma coisa e falo sobre ela. A posteriori, né, eu pego esse mesmo elemento, daí eu estudo mais o elemento, e aí eu exercito esse conhecimento. Então, a posteriori, depois da experiência, então eu tenho um conhecimento maior daquilo. Né? Eu ganhei 2 livros, né, no Dia dos Pais, 2 livros que fazia tempo que eu queria conhecer. Né? E, a priori, eu olhei na capa deles e falei, olha, é isto, olha que beleza, eu estava procurando isso há tanto tempo. A posteriori, depois que eu li algumas páginas, então eu tive um conhecimento maior. É muito mais do que a capa está dizendo. Né? A capa reflete
o livro e eu me apaixonei pela capa, a priori, no primeiro momento. Depois que eu li, me apaixonei mais ainda, né, com o conteúdo, ou seja, a posteriori, depois de experimentar. Tudo bem? Então, a esteses quer dizer isso, né? A faculdade do saber, né? Fulano está nas suas faculdades mentais. Já ouviram essa expressão? Né? Ele está firme nas suas faculdades mentais. Uma sabedoria, o amadurecimento que vem através da experiência. Mas aparece só duas vezes. E o gnosco é o que aparece muito mais, né? Não é apenas experiência, mas é convivência. Uma diferença. Deixa eu ver aqui. Nós sabemos que chá de boldo é bom para o estômago, não é? De vez em quando eu tomo chá de boldo, para não ficar bobo. Por experiência eu tomo esse chá, porque eu sei que da outra vez que eu passei mal, ele me curou. Mas não é gostoso. Não é gostoso, principalmente se é açúcar, né? Mas ele faz bem. Então, a esteses, eu sei que faz bem, por experiência, mas não é gostoso. Porém, café, esse convive comigo de manhã, de tarde e de noite. Né? De noite nem tanto, senão eu não durmo, mas o café já é algo que convive mais conosco. Deu para entender? Então, café é o que a gente mais usa, a gente conhece vários tipos de fazer o café e tal. Algumas experiências, mas o chá de boldo apenas quando é necessário. Né? Tudo bem? Então, isso significa, então, a origem das palavras, né, e o uso das palavras a partir da ordenança do nosso Deus. Eu gostaria de hoje começar do lado negativo. Né? Sei que isso não é didático e tal, mas vamos começar do lado negativo. Conhecimento perigoso. Vamos ver na Bíblia 5 perigos do conhecimento por mim mesmo. Eu quero conhecer porque eu quero conhecer. Né? Dando a motivação errada. Dando a motivação errada do conhecimento. O texto clássico disso está em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6. A motivação errada que levou Adão e Eva a terem um conhecimento. Então lá, Gênesis 3:6, nós sabemos o que aconteceu no capítulo 3, né? A serpente enganou os nossos primeiros pais. Então diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até então eles não sabiam costurar. Até então não havia necessidade. Mas o conhecimento que eles adquiriram foi por causa de uma tentação. Eu quero ser inteligente, o mais inteligente que Deus. Porque deram ouvidos à serpente que disse: não, vocês não vão morrer. Deus é egoísta, ele não quer que vocês sejam parecidos com ele. Então a motivação desse conhecimento que levou Adão e Eva a pecar foi exatamente a motivação errada, ter conhecimento para ser igual ou maior que o nosso Deus. Terrível isso. Eclesiastes. Alguns acreditam que Eclesiastes foi escrito por Salomão, né? Provérbios com certeza. Alguns acreditam que foi por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Né? Davi era o rei de Israel, também creio ser Salomão. E no capítulo 1, versículo 18, ele fala assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Ou seja, adiciona uma carga muito pesada na vida da pessoa. Aquele que tem muita sabedoria é um enfado para ele.
ele não é livre. E aquele que aumenta conhecimentos da ciência, aumenta a sua tristeza. Mas o que será que Salomão quis dizer com isso? Ele quis dizer, queridos, que a motivação errada, eu quero ser sábio para ser sábio, me torna um homem prisioneiro da minha sabedoria humana. E quando fala do conhecimento da ciência, isso passa a ser uma tristeza, porque a ciência, ela acha que ela é deusa. Ela acha que ela é deusa. E diante disso, quando ela vê que não é deusa, ela se frustra grandemente. Existe em uma cidade de São Paulo, uma grande faculdade de medicina, onde, infelizmente, o índice de mortandade, de suicídio entre os médicos é muito grande. Principalmente quando surge a primeira morte, o primeiro óbito no seu tratamento, no tratamento que ele está dando. Então, adiciona uma carga muito pesada na vida da pessoa. Ela tem que ser sábia, ela tem que ser inteligente, mas com a motivação certa. Capítulo 12 de Eclesiastes, vamos lá. Capítulo 12, versículo de número 12. Eclesiastes 12, 12. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Ou seja, é exaustivo. A sua busca exaustiva vai ser o enfado da carne, porque nós vamos nos privar de relacionamentos pessoais e vamos ter relacionamentos apenas superficiais com livros. Vai tirar o nosso gnosco relacionamento íntimo com a família para nos dar um conhecimento íntimo com livros, que apodrece, a página apodrece. Se for de ciência ainda, nem se diga, porque tudo que nós aprendemos hoje em ciência, se um cientista descobrir uma outra fórmula, tudo que está aqui cai por terra. É uma nova forma, uma nova teoria. Então, tudo que nós adquirimos voou, é correr atrás do vento, como Salomão falaria, não é? Então, por isso, o relacionamento é muito melhor. Eu estou falando de um conhecimento perigoso que é motivado pela ganância, pelo egoísmo. Tá? A motivação está errada. Romanos capítulo 1, versículos 22 a 32. Romanos 1, 22 a 32. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem que se desfaz corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, mostrando uma depravação total da mente. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
Deus, a loucura da idolatria humana, o homem idolatrando o próprio homem. E por fim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece, nos dá orgulho, vaidade. Queridos, na manhã, né, e depois serão assim bem mais gostosos os estudos, né? Mas nós tivemos que mostrar aqui o que significam as palavras conhecer no Antigo e no Novo Testamento e quais são os conhecimentos e qual é a motivação errada para o conhecimento. Fonte de tentação, uma carga muito grande nas nossas vidas, a busca exaustiva não nos leva a lugar nenhum, gera em nós a idolatria e também o orgulho. Vamos orar. Ó Pai bendito, nós sabemos que todo conhecimento vem de Ti. Vem através do Espírito Santo, que nos ilumina para compreendermos a Tua vontade. Senhor, nos livre de buscar conhecimento apenas para ter conhecimento. Nos livre, Senhor, do orgulho, da presunção. Nos livre, Senhor, de frustrações de tantas tecnologias ou histórias ou teorias que vamos conhecendo que não levam a lugar nenhum. Mas que a nossa motivação para estudar tecnologia, história, teorias, a motivação seja tudo para a Tua glória, para o Teu engrandecimento, não para o nosso engrandecimento. Cuida, Senhor, dos professores que estão ouvindo isto, que sempre tenham a motivação correta de encaminhar os seus alunos, e os alunos, ó Deus, que estão adquirindo conhecimento, usem o conhecimento para o bem do próximo e também para a glória do Teu nome. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês nesta caminhada do conhecimento de Deus.